Oi gente, aqui sou eu invadindo meu próprio vídeo, porque quero falar uma coisa louca pra vocês que aconteceu quando eu gravava. Era para ser apenas um vídeo explicando sobre a Trindade e tal, tudo mais, e enquanto eu tava gravando, Deus foi tocando no meu coração e resumindo, vai ser uma nova série aqui no canal. O nome dessa série é Vivendo pelo Espírito. Vai ser uma série de 5 vídeos em que a gente vai se aprofundar muito no entendimento de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então no vídeo de hoje eu te apresento Deus, te apresento Jesus, te apresento o Espírito Santo, conto pra você a história. Semana que vem eu vou falar sobre o papel de cada um aí na Trindade, de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Eles são 3 é 1, qual o papel de cada um. Também vai ser um vídeo muito massa. Também vou falar sobre dons do Espírito, também vou falar sobre frutos do Espírito. E vou encerrar essa série fazendo um vídeo sobre intimidade com Deus. Então assim, essa série vai revolucionar a sua vida, série Vivendo no Espírito. E fiquem com o vídeo aí agora, galera. Tamo junto! E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E galera, no vídeo passado, inclusive se você não assistiu o vídeo passado, eu vou colocar aí no card pra você, depois você corre lá. Mas eu falei que eu ia trazer um vídeo aqui no canal falando sobre a Trindade. Tenho certeza absoluta que você já ouviu falar de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Mas e aí? 1 é 3 são 1... E o que tá acontecendo? Sinceramente, eu não dava tanta importância pra isso, entendeu? Pra mim era, tipo, tudo a mesma coisa e vamos que vamos, tudo junto e tá tudo certo. Mas eu preciso contar pra você que a minha vida foi 100% transformada quando eu entendi a diferença e o papel de cada um na minha vida e, tipo assim, na vida de todas as pessoas. Eu garanto pra você que você vai conseguir crescer muito mais rápido em maturidade com Jesus, em entendimento, até mesmo com a palavra de Deus, na oração, sabe? Tudo na sua vida cristã, inclusive a maneira como você transborda, impacta a vida de outras pessoas, vai ser, assim, grandemente transformada, impactada e potencializada quando você entender o papel de cada um deles na sua vidinha. Mas então, se você quer crescer, não perde esse vídeo, vem comigo, vamos subir mais um degrau no reino de Deus. Sim, gente, sim, intro nova, meu, que linda, cara. Do nada, uma amiga minha, que inclusive é a mesma que fez a foto linda desse canal, gente, com o fundinho rosinha e tudo mais. Ela me mandou um vídeo, assim, né, eu só vi na notificação. Aí eu entrei pra ver o que era só uma intro nova, ela falando assim, eu fiz uma intro pra abençoar o teu canal. Eu fiquei, mentira, gente, mentira. Galera, o nome dessa menina é Maria Matos. Ela nunca apareceu em um vídeo aqui, mas Matos tirei pra um vídeo aqui no canal. Mas ela já apareceu aqui no canal de outras maneiras, muitas vezes. Então, galera, por favor, eu quero todo mundo aí nos comentários. Sério, para o vídeo agora, desce aí nos comentários. Eu quero todo mundo falando. Amei a intro nova, arrasou Maria. Gente, bombardeia esse comentário dizendo que a intro é linda, porque eu vou tirar um print e vou mandar pra ela, porque essa menina merece ser honrada. Mas ok, sobre a Trindade. Gente, eu vou resumir pra vocês a história para vocês contextualizarem cada um deles. E tudo começa lá, gente, no começo, em Gênesis 1:1, em que a Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:1, gente, é literalmente o começo, assim, de tudo. Quando Deus estava criando o mundo. Então a Bíblia fala ali que Deus estava desde o princípio. Desde o princípio. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ninguém precisava ter criado Deus. Deus sempre existiu. E eu sei que é muito difícil pra gente talvez entender isso, porque nós vivemos presos em uma linha temporal. Mas Deus sempre existiu. Então Deus estava lá no princípio. E outra coisa que eu quero falar pra você também, tipo assim, gente, de onde que veio Jesus? Como surgiu Jesus? Jesus estava com Deus no princípio. 1 João, a partir do versículo 1, fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, gente, ele começa aqui falando, né, o que era desde o princípio. E ele está falando de Jesus, ali, da palavra da vida, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos. É Jesus quando esteve na Terra. Então, o que a gente entende a partir de aqui? Que eles sempre existiram, desde o princípio da criação do mundo. Acontece que Deus já havia sido manifestado, mas a manifestação de Jesus e do Espírito Santo eram planos futuros.
Você pode ver, você vai ler o Velho Testamento inteiro, você não vai ver um Jesus escrito no Velho Testamento. Por quê? Porque ainda não era a hora. E por que a hora chegou? Eis a questão. Por que era necessário? Por que Jesus ainda não tinha sido manifestado? Por que as pessoas só sabiam da existência de Deus e não sabiam do Espírito, não sabiam de Jesus? E assim, continuemos com a história. Deus criou o homem e a mulher porque ele queria muito um relacionamento. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele queria manifestar esse amor. Ele queria ter um relacionamento. Deus criou o homem por isso, porque ele queria se relacionar com a gente. Ai, porque ele é um Deus carente. Porque o quê? Porque ele quis. Deus não faz nada que não tenha propósito. E ele achou um propósito lindo para a criação, que era criar o homem, a imagem e semelhança dele. Então ele criou o homem e a mulher para se relacionarem com ele e tudo mais. E agora eu vou te explicar uma coisa. Que, cara, tua cabeça vai explodir. Se Deus realmente existe, por que que o mal existe? Por que que tem tanta gente sofrendo? Tem explicação. Deus criou Adão e Eva. E tava tudo certo, gente. Tipo assim, era uma doideira. Era muito incrível, porque não existia doença, não existia dor, não existia tristeza, não existia morte. Sabia que Adão e Eva eram para serem imortais? Não existia morte. Eles iam viver para sempre. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. E, gente, a coisa mais incrível é que Deus... A Bíblia conta que Deus, ele vinha até o Jardim do Éden. Tipo, ele vinha, entendeu, gente? Deus saía do trono de glória para ir num jardim visitar seres humanos. E ele chamava por Adão, ele chamava por Eva. Eles viam a face de Deus, entendeu? Era para ser assim, gente, era para ser assim até hoje. Só que tem um pequeno ponto aí. Deus preza pelo amor. Já falei pra você que Deus é amor. E amor não é amor sem liberdade. Porque assim, se eu te forço a me amar, você tem que me amar. Se você não me amar, acaba com você. Pode ser até que eu te ame, mas você vai me amar por uma obrigação? Não vai me amar por uma obrigação. Então Deus entendeu que era preciso que existisse uma outra possibilidade de escolha. Que o homem e a mulher não seguissem a ele, não estassem se relacionando com ele por falta de opção, mas sim por uma escolha de amor mesmo. Então é aí que tem a existência do mal. Ai, foi Deus que criou o mal? Cara, claro que não foi Deus que criou o mal. A Bíblia conta que não existe um pingo de escuridão em Deus. Deus é 100% bom, Deus é 100% luz. A existência do mal foi simplesmente uma coisa em que aconteceu, e não que Deus não tenha poder para acabar com isso, até porque ele vai. Mas durante um período de tempo, que até o tempo em que Jesus vai voltar, Deus permite a existência do mal. Repito, Deus não é submisso ao mal, Deus não, tipo assim, não existe nada do mal que tenha mais poder do que Deus. Cara, calma, eu tô dando spoiler, depois eu chego lá. Basicamente, era necessário que tivesse uma escolha. Então, tinha aquela história, sabe? A Bíblia conta que tinha árvore lá no Jardim do Éden, que a gente inventou que era maçã, a Bíblia não fala qual era o fruto. Gente, imagina se era uma jaca, assim, sei lá, e a gente fica falando que é uma maçã, enfim. Existia aquela árvore e Deus deu uma ordem pro homem e a mulher. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem comer o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, mas não comam do fruto dessa árvore, cara. Eu dei o mundo pra vocês não comam essa árvore só. Por que que Deus fez isso? Porque aquele fruto era amaldiçoado, porque, nossa senhora. Não, gente, porque foi como se fosse uma prova de Deus, entendeu? Uma prova de obediência. Deus estava pedindo uma obediência pro homem e pra mulher. Tipo, olha, façam o que vocês quiserem, cara, só comam desse negócio. É aí que Deus ofereceu a escolha pra eles. Falou, ó, eu amo vocês, quero vocês comigo, porque eu sei que é melhor pra vocês, mas eu dou outra opção, então se vocês quiserem, podem ir. Amor baseado em liberdade. E aí o que aconteceu? O homem e a mulher caíram na tentação do diabo, na tentação de orgulho mesmo, porque Deus disse que quando eles provassem do fruto daquela árvore, eles se tornariam como Deus. Eles teriam entendimento do que é o bem e do que é o mal. E eles caíram nessa tentação de orgulho de Satanás, comeram do fruto e tal, e aí o que aconteceu, gente? Nesse fatídico dia, a humanidade nunca mais foi a mesma e continua sofrendo até hoje por causa da decisão daquele dia. E aí você fica louco na cabeça com Adão e Eva, e nossa, que burros, e aí isso e aquilo. Cara, você continua desobedecendo a Deus até hoje, entendeu? Se fosse você lá, o que garante que você não teria feito o que eles fizeram? Você troca Jesus até pelo teu celular, cara, é um negócio desse tamanho. Tipo, entendeu? Você troca Deus pelo teu celular e daí você culpa Adão e Eva. A verdade é que todos somos culpados, que todos nós pecamos de alguma maneira. Mas foi naquele dia que a morte entrou no mundo, que a dor entrou no mundo. E até, gente, até tipo assim, dor de parto. Sabe esse negócio da terra?
da agricultura mesmo, que é tão difícil, que tem que ficar adubando, tem que ficar regando. Não existia isso, gente. Foi uma punição do pecado, que o homem precisaria suar e ralar para obter o fruto da terra. Então, assim, realmente tudo mudou nesse dia. Se você quiser saber mais sobre isso, está tudo em Gênesis, gente. Fica a dica. Tudo lá é muito legal você entender realmente como foi todo esse começo da história. E aí, beleza, gente. Deus se entristeceu tanto, mas tanto, que chegou em um ponto, um tempo depois, que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Gente, o mesmo Deus que amou tanta gente, que soprou o fôlego de vida, que fez a gente com a própria mão, sabe? Ele moldou o homem com as próprias mãos, a imagem e semelhança dele. Esse mesmo Deus que vinha visitar um jardim, que ele saía do céu e vinha na terra visitar homens, porque queria ter um relacionamento com um homem e com a mulher. Esse mesmo Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas apesar disso, o amor inesgotável, inesgotávelzíssimo de Deus já tinha um plano, e esse plano era Jesus, gente. Está chegando a hora de Jesus ser manifestado, cara. Quanta glória, meu Deus, essa parte eu gosto. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A morte havia entrado no mundo e a morte continua no mundo. Então, como assim tem a vida eterna? Não é sobre não morrer mais aqui na Terra, mas é sobre ter uma vida após o nosso tempo aqui na Terra. A vida eterna ao lado de Jesus. Então, que Jesus veio na Terra, gente. Ele era o próprio Deus. Eu já vou chegar nessa parte de relacionar os três. Mas sabe, Jesus, ele aceitou o desafio de sair do céu, gente. Cara, muitos dizem que quer largar tudo e só quer ir pro céu logo, cara. Jesus trocou o céu pela terra, meu Deus. Por amor a você e a mim e a todo mundo. Se quiser saber mais sobre toda essa parte de Jesus, tal, leia os 4 evangelhos, um deles, ou os 4 deles, enfim, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Contam sobre Jesus aqui na Terra, sabe? Os milagres que ele fez, como ele foi crescendo, como ele foi treinando, capacitando os discípulos. Então, assim, bem top mesmo. Mas Jesus, depois de um tempo de ministério aqui na Terra, chegou em um momento do sacrifício acontecer. E galera, é o seguinte, no Velho Testamento é cheio, recheado de livros proféticos, de livros que falam sobre como seria a vinda de Jesus e coisas que ele faria. São livros de profecias mesmo. Profecia é quando é uma verdade que vai acontecer no futuro, entendeu? É tipo a previsão de algo, isso é uma profecia. Quando algo é revelado para alguém de um futuro, algo que vai acontecer no futuro. E por que Jesus precisou morrer dessa maneira que precisava morrer? Primeiro, entenda que não tem nada demais no fato de ser em uma cruz. Era meio que comum naquela época as pessoas, os vândalos, os piores bandidos morrerem crucificados. Tipo, era a pior maneira de morrer que existia na época. Muitas pessoas morreram na cruz ao longo da história. E por que então que a cruz de Jesus foi tão especial e mudou tudo? Porque somente um sacrifício puro poderia trazer o perdão, porque a gente estava separado de Deus, lembra? Por causa do nosso pecado, tal, ficou um buraco, um vazio, e durante anos a gente ficou afastado da presença de Deus. E tinha toda aquela coisa de, sabe, ter o templo. O templo era o lugar onde tinha a presença de Deus, e dentro desse templo tinha um lugar que se chamava Lugar Santíssimo. E só o sumo sacerdote, que era tipo o cara dos caras da religião, uma vez no ano apenas, podia entrar no Lugar Santíssimo pra oferecer sacrifício a Deus, tal. Então, tipo assim, era uma coisa muito inacessível. E então Jesus, após todo esse testemunho, após todos esses milagres, após tantas provas de que ele era a manifestação de Deus aqui na Terra, foi morto pelo seu próprio povo. Uma placa foi pregada em cima da cruz de Jesus, como se fosse de identificação, e nela estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Rei dos Judeus, ele foi morto pelos judeus. Nós matamos o nosso próprio Senhor, o nosso próprio Rei. E detalhe muito incrível, antes de Jesus morrer, a última coisa que ele disse foi: Pai, está consumado. Ou seja, ponto final. Acabou a divisão que tinha tudo, o preço está pago. E uma coisa, galera, muito legal, um detalhe talvez que você nunca tenha dado importância e que agora vai... Puff. Após Jesus ter morrido, aconteceu um grande terremoto na Terra, gente. A Terra foi assim, abaladíssima. E lembra o templo que eu te falei? Lembra o Lugar Santíssimo? Tinha uma cortinona, assim, que separava os lugares do templo do Lugar Santíssimo do templo. Gente, quando Jesus morreu, essa cortina
do templo foi rasgada de alto a baixo. Acabou. Acabou. E isso foi um símbolo. E era Jesus gritando, sabe? Depois mesmo de ter morrido, não existe mais separação entre vocês e Deus. Jesus morreu. O perdão foi derramado sobre nós. E hoje a gente tem a chance de começar novamente. E aí, acabou por aí, tudo triste, Jesus morreu. E agora? Não, meu amor, está só começando. Ao terceiro dia, como muito profetizado antes no Velho Testamento, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Simplesmente foram lá na tumba e não tinha ninguém na tumba. E aí Jesus ele começa a aparecer, sabe, para os discípulos, para algumas pessoas, tudo mais. Mostrar, tipo, galera, estou vivo, não morri, porque vocês estão tristes. Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar, seus criaturas sem fé. Jesus passou mais um tempo com eles, mas não ficou. Por que Jesus não ficou aqui na Terra? Por quê? Por quê? Vamos ler na Bíblia por quê. Está lá em Atos. E, gente, Atos é um dos melhores livros da Bíblia. Sério, é um dos livros mais incríveis da Bíblia. Ele é o 5º livro do Novo Testamento. Então, tipo assim, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, que contam a história da vida de Jesus e tal. Atos conta após Jesus ter morrido, quando ele voltou aos céus e tudo que os discípulos fizeram quando Jesus já não estava mais com eles. Tipo, tudo sobrenatural, o surgimento da igreja e tal. E galera, vai ler Atos, na moral, vai ler Atos, faça isso por você. Mas rapidinho, antes de ler Atos, uma coisa que Jesus falou enquanto ainda estava vivo. Tá lá em João 14, isso. João 14, 16. Jesus fala assim, ele estava dizendo que ele ia morrer, tá, gente? E os discípulos estavam, como assim você vai morrer? Não vai morrer não. Pedro, inclusive, levou uma patada de Jesus, enfim, gente. Bíblia maravilhosa como sempre. Jesus falou assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Eu vou explicar mais sobre isso depois, quando eu for falar pra vocês sobre a diferença de cada um e sobre todos estarem juntos, mas você já pegou a visão, né? Jesus falando que ia enviar alguém, tem coisa pra acontecer aí, vamos ver o que aconteceu. E é agora que entra a questão de quando Jesus subiu aos céus e do Pentecostes, que eu falei pra você no começo. Outra coisa que Jesus falou pra eles um pouquinho antes de ser crucificado, ele disse, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Espírito Santo, gente, como assim batizado com o Espírito Santo? O que está acontecendo? Então, Jesus subiu aos céus e foi assim, Jesus estava subindo, né, aos céus bem glorioso, assim, gente linda como sempre. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram olhando com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, que disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E tá falando do fim dos tempos mesmo, quando Jesus voltar pra buscar a gente, galera. Mas aí, beleza, agora chega Pentecostes. Gente, Pentecostes é o nome que foi dado ao evento, digamos assim, de quando o Espírito Santo desceu dos céus e entrou dentro da nossa vida. Cara, que coisa mais linda. Isso tá escrito lá em Atos 2. Fala assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aqui foi literalmente só o começo de algo incrível que estava por vir. A Bíblia fala, ali em Atos 1 também, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em todas as nações. Então,
O que é o Espírito Santo, gente? Jesus subiu e ele e o Pai enviaram o Espírito e agora é o Espírito que habita dentro das nossas vidas. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, quando você decide convidar Ele para entrar no teu coração, é o Espírito Santo que está ali dentro de você. Esse momento, o momento de Pentecostes, foi quando o Espírito veio pela primeira vez sobre cada um daqueles que creem. O Espírito Santo é a marca da promessa, é o selo daqueles que pertencem a Jesus. E isso é um grande marco do começo de uma nova história. Convenhamos, que história incrível. Eu resumi pra você em, 20 minutos. De Gênesis até a vinda do Espírito Santo sobre nós. E esse então, gente, foi o primeiro vídeo da nossa série Vivendo no Espírito. Foi um resumão de história aí que vai servir de base pra você para todos os próximos vídeos. Então fica ligado aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificação pra você receber os vídeos quando eles forem postados. Mas tem vídeo novo aqui no canal toda sexta às 18 horas. Então fica ligadinho aí pra essas próximas semaninhas em que a gente vai ter a nossa série Vivendo no Espírito e vai revolucionar tua caminhada com Jesus. Mas beleza, gente, fiquem com um gostinho de quero mais, porque semana que vem tem mais. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.